Inicia-se a cerimônia de encerramento do Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Democracia, Eleições Municipais e Pandemia, com a presença da diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão, juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, do professor doutor Márcio Aleandro Correia Teixeira, do professor mestre Marcelo de Carvalho Lima e dos conferencistas de honra, o juiz federal, professor doutor Roberto Carvalho Veloso e o professor mestre Agostinho Ramalho Marques. Usará a palavra a juíza Lavínia Helena Macedo Coelho para a abertura desta cerimônia. Seu som, doutora Lavínia. Boa noite. Nosso evento chegou à última etapa. Passou rápido. Foi um dia proveitoso para todos nós, palestrantes e congressistas. Confesso que tivemos algumas surpresas e dificuldades, professor Veloso, mas são típicas desse novo mundo. Participantes perdidos pelo YouTube, sem conseguir chegar na sala do Zoom. Pessoas de outros países querendo se inscrever, mas não tinham CPF. Sim, imprevistos também acontecem nesse novo mundo. E fica a certeza, nada será como antes. Nós, organizadores, pedimos perdão por todos os equívocos e agradecemos mais uma vez a parceria dos nossos colaboradores e a confiança de todos os senhores que aceitaram dividir este dia conosco. Pois bem, no primeiro painel, nós passeamos pela história e pelo direito comparado para conjecturar acerca da nossa democracia, da nossa doce e amada democracia. Tratamos dos seus avanços, das suas conquistas, dos seus desafios, no atual cenário de crise sanitária e de crise econômica. Professor Agostinho, que todos os alunos do nosso estado admira. Quando a gente entra na UFMA, no curso de Direito, é o primeiro nome que a gente escuta, e quando a gente sai é o último que fica. No nosso segundo painel aqui hoje, foram apresentadas formas de realizar convenções. Quem diria que no ano de 2020, professor Veloso, se falou em convenção gravada, em tempos em que as implicações do adiamento nos registros de candidatura também têm que ser enfrentados. Já no terceiro painel, recorreu-se a hermenêuticas, aos princípios e às cláusulas contratuais, como bem deixou claro o professor Veloso, para demonstrar que o adiamento das eleições não afronta a segurança jurídica. É necessário enfrentar o problema de frente. Dúvida ocorreu com relação à questão da extensão ou não dos mandatos, e foi uma dúvida, foi um ponto alto do nosso evento essa discussão. Já no quarto, nós tratamos das questões das inelegibilidades. Painel formado por 3 mulheres, 3 eleitoralistas. Que painel! Que painel! Se tratou ali do financiamento da campanha, da questão do autofinanciamento. Nós que trabalhamos com direito eleitoral, foram lições que nós carregaremos no nosso dia a dia. E, por fim, no último painel, nós enfrentamos o tema mais polêmico da atualidade, as afamadas fake news. Nós tivemos o professor Tiago, que passeou pelo problema, mostrou o entendimento do nosso Tribunal Superior Eleitoral, trabalhou com o Dr. Robert e com a outra participante também, a outra painelista, de forma brilhante. Sim, mas de tudo isso que a gente falou aqui hoje, ficou uma lição para nós, professor Veloso, para todos nós que somos amantes do direito. A colheita, quando teoria e prática se aproximam, quando a academia e os operadores do direito pensam em conjunto, é muito mais próspera. E não há prosperidade longe da democracia. E foi pensando em colher frutos ainda mais doces que elegemos 2 grandes nomes para encerrar nossas atividades, que serão apresentados para os senhores congressistas, os seus ex-alunos e admiradores,
que também idealizaram esse evento. Dr. Marcelo de Carvalho Lima, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogado, coordenador do curso de especialização do Direito Eleitoral, fruto da parceria com a Universidade Federal do Maranhão, é chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade da UEMA, professor da UFMA e do Unicelma, que irá apresentar o seu mestre Agostinho Ramalho Marques Neto. E o Dr. Márcio Alessandro Correia Teixeira, doutor Aleandro, é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, professor e pesquisador do Unicelma, coordenador adjunto da especialização de Direito Eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que irá apresentar o nosso professor, o nosso mestre, coordenador do nosso mestrado, o amigo juiz Roberto Veloso. Eu, antes de passar a palavra para o doutor Marcelo, eu só quero agradecer. É meu dever aqui, antes de encerrar qualquer fala, agradecer a todos os parceiros que sempre estiveram junto durante essa empreitada. E aqui eu agradeço em nome dos servidores, aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e eu vou selecionar 3 que nos acompanharam sempre, em todas as reuniões. A Samira, pelo apoio, por possibilitar nos encontrar nesse mundo virtual. Ao Cristiano, pela sabedoria. Cristiano, parabéns. E a Lígia que se dedica dia e noite, no final de semana, para a nossa escola eleitoral. Muito obrigada a todos os nossos servidores. Passo a palavra ao senhor, doutor Marcelo. Desculpa, doutora Lavínia. Vamos passar a palavra para o doutor Márcio Aleandro, que ele é que vai saudar o doutor Veloso, e o doutor Marcelo irá saudar o professor Ramalho. Perdão pela troca, o doutor Veloso é primeiro, isso mesmo. Então, eu passo a palavra, retificando aqui, a palavra ao professor, doutor, pós-doutor, né, Márcio Aleandro. Microfone, professor Márcio. Boa noite, doutora Lavinha. Boa noite, demais membros da mesa, o professor Roberto Veloso, o professor Agostinho, o professor Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores, todos aqueles que estão acompanhando esse evento maravilhoso desde o início da manhã de hoje. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma apresentação muito honrosa para essa nossa mesa de encerramento, que é o professor Dr. Roberto Carvalho Veloso. O professor Dr. Roberto Carvalho Veloso, ele é o coordenador do programa de pós-graduação em Direito e Instituições de Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão. É doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor e pesquisador associado da Universidade Federal do Maranhão, professor e pesquisador da Universidade de Selma, coordenador do Núcleo de Estudos Municipalidade e Direito, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ex-membro do TRE do Maranhão. Foi o professor Veloso quem implantou o curso de especialização em Direito Eleitoral do TRE, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, seu coordenador da primeira turma e da segunda turma, certo? Esse projeto de implantação do curso de Direito Eleitoral permitiu a elaboração do projeto de implantação do curso de mestrado da Universidade Federal do Maranhão, qual esse é hoje coordenador. Tem sido um grande parceiro, né, dessa escola judiciária eleitoral, inclusive trazendo esse curso de Direito Eleitoral e agora ofertando mais outras possibilidades que serão em breve anunciadas ao grande público, junto à Escola Judiciária Eleitoral, nessa parceria da Universidade Federal, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão, certo? E do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições de Sistema de Justiça. É um profundo conhecedor do direito eleitoral, certo? Preocupado com o tema fundamental da democracia e as questões relativas ao controle social, no que diz respeito ao processo e ao acesso, né, às instituições, que sejam instituições fortes, instituições, primeira, transparentes, instituições
que permitam, portanto, um engajamento da sociedade civil livre, que permita, portanto, tanto a participação dessa sociedade civil, quanto, portanto, a sua realização no que diz respeito à matéria eleitoral, ao exercício da democracia e o exercício de suas liberdades. É uma honra apresentá-lo, professor Veloso, a quem tanto admiro, a quem tanto acompanho, tanto nos trabalhos acadêmicos quanto na atividade profissional, certo? E que, nesse momento, nos abrilhantará com a sua a fabulosa, né, capacidade de articular ideias e envolver o seu público. Professor Marcelo, passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que nós chegamos ao final dessa jornada. Mas, professor Márcio, o professor Veloso primeiro fala, depois eu apresento o Agostinho, para não ficar a distância da apresentação e a fala. Pode ser assim? Então, perfeito. Pensei que fôssemos todos apresentar. Isso, senão fica distante a apresentação. Perfeito. Então, eu reitero, portanto, todas a minha fala anterior, no sentido de apresentar o professor Veloso e repasso a palavra ao professor Veloso. Meu boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente saudar o professor Agostinho Ramalho Marques. Para mim é uma honra muito grande estar dividindo com ele essa cerimônia de encerramento como um dos seus conferencistas, principalmente porque eu sou um dos admiradores do professor Agostinho, pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela influência que ele exerce culturalmente e academicamente no Brasil. Conheço alguns dos seus admiradores, como, por exemplo, o professor Jacinto de Carvalho, do Paraná, que é também um estudioso da psicanálise no direito. O professor Jacinto fez parte da minha banca de doutorado e, naquela banca, fez referência ao professor Agostinho. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui dividindo essa mesa com o professor Agostinho. Quero saudar também a professora Lavínia Coelho. Tive a honra de participar da sua banca de defesa de dissertação. Para mim, foi uma honra muito grande que isso tenha ocorrido. A professora Lavínia é juíza de direito do Estado do Maranhão e agora desempenha a função de diretora da Escola Judiciária Eleitoral. Eu, atualmente, estou no Conselho da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado e me coloco à sua disposição no que for possível para ajudá-la nos seus empreendimentos. Primeiro, pelo meu carinho que eu tenho ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E segundo, pelo apreço e amizade que eu dispenso à professora Lavínia. Professora, as minhas sinceras saudações. Saudar também o professor Marcelo de Carvalho, que é meu colega, meu amigo, é meu colega da Universidade Federal do Maranhão, somos professores da Universidade Federal do Maranhão, somos também parceiros no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Ciências Criminais da Universidade Federal. Temos várias parcerias em andamento e, na verdade, o professor Marcelo é um homem que tem muitas ocupações. O meu filho, Salomão, que também conhece o Marcelo, trabalham juntos, às vezes diz assim: papai, o Marcelo é jovem, não vá acompanhar o Marcelo não, porque ele realiza muitas atividades ao mesmo tempo. Então, o professor Marcelo é um homem que cumpre todas as tarefas que lhe são atribuídas. E deixei finalmente para saudar
o Márcio Aleandro, por uma razão muito simples. Ele foi extremamente generoso comigo. Foi tão generoso que eu não sei nem como agradecê-lo. Talvez fruto justamente dessa amizade que já faz anos que nós desfrutamos. O professor Márcio Aleandro, ele é professor da Universidade Federal, foi professor da Universidade Federal do Maranhão, é professor da Universidade Selma, e um dos seus atributos, uma nota do seu currículo não foi aqui anunciada, é que ele é agora também o vice-coordenador do mestrado em Direito da Universidade Selma. Então, para muito orgulho nosso, nós também trabalhamos juntos no Núcleo de Estudos em Direito e Municipalidades do Selma e temos a satisfação de recebê-lo como aluno do pós-doutorado no nosso programa de pós-graduação em Direito. Então, professor Márcio Aleandro, eu não tenho palavras para agradecer a sua gentileza de ter feito tantos elogios que, na verdade, não correspondem, de fato, àquilo que eu mereço. Vossa Excelência foi mais generoso do que mereço. Eu quero saudar também a Samira, quero saudar a Lígia, quero saudar também o Cristiano, que são as pessoas que dão o suporte administrativo para o êxito desse evento. Quando eu fui convidado para ministrar esta palestra, eu pensei muito no que falar. E eu resolvi fazer alguns comentários sobre o judiciário brasileiro e, em especial, a atuação do Supremo Tribunal Federal. E, para isso, eu quero fazer um certo retrospecto da atividade do judiciário no Brasil. Porque o Brasil passou mais de 300 anos sendo colônia de Portugal. E, quando o Brasil era colônia de Portugal, a administração da justiça era encarregada aos coronéis e aos capitães-mores. Os juízes locais tinham fortes ligações familiares, econômicas e de amizade com as famílias dominantes. Ela era a chamada política do compadrio. Os juízes eram nomeados de acordo com o seu padrinho. Nesta época, e que se propagou, infelizmente, como cultura até os dias atuais, nunca houve uma consciência efetiva no Brasil da separação do que era público e do que era privado. Só para nós termos uma ideia do caos que isso redundou, durante praticamente 4 séculos, nós tivemos a escravidão no Brasil. E essa escravidão foi um fator determinante na estrutura de poder brasileira. E essa escravidão ela trouxe 2 efeitos. Primeiro, a não aceitação no consciente coletivo que todos são iguais em dignidade e direitos. Isso faz com que a desigualdade ela raramente nos escandaliza. Nós convivemos pacificamente com a desigualdade social. E isso também se reflete no campo da política, porque é predominante o entendimento de que o poder no Brasil somente pode ser exercido por uma determinada camada superior da população.
nem todos podem exercer o poder. É uma espécie de inconsciente coletivo. E essa situação no Brasil colônia fez com que houvesse uma simbiose entre a administração pública e os órgãos judiciais de revisão. Inicialmente, como eu falei, foram os capitães-mores e depois os vice-reis ou o governador-geral. O nosso primeiro tribunal só veio a ser criado em 1609, mas, de fato, ainda, apesar de criado em 1609, ainda demorou quase 6 anos para iniciar as suas atividades. Só em 1751, o Rio de Janeiro recebeu o seu Tribunal da Relação. Isso fez com que nós tivéssemos uma situação de dependência do nosso judiciário à corte portuguesa. Houve um avanço significativo em 1808, quando a corte de Portugal, a família real, veio para o Brasil. Em 10 de maio de 1808, o príncipe regente transformou o Tribunal da Relação do Rio em casa de suplicação. E eu estou fazendo esse retrospecto e depois vocês vão entender por quê. Em 1812, é criado o Tribunal da Relação do Maranhão, com ligação direta com Portugal. O Tribunal do Maranhão foi o terceiro Tribunal da Relação do Brasil. E em 1821 foi criado o Tribunal do Pernambuco, o Tribunal da Relação do Pernambuco. Logo depois nós tivemos a proclamação da independência, mas ainda sob a monarquia. E a Constituição de 1824 mandou criar o Supremo Tribunal de Justiça como sucessor da Casa de Suplicação. No Brasil monárquico, o imperador tentou centralizar as nomeações dos juízes municipais, dos juízes de direito, mas as dificuldades eram grandes em razão das influências dos poderios das oligarquias estaduais. E o poder moderador ficou na posse do imperador. Havia, então, 4 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E o poder moderador, que era do imperador, que fazia o controle da constitucionalidade das leis. O Supremo Tribunal de Justiça era apenas um tribunal de apelação. Era um tribunal, era uma corte de cassação, nos moldes das cortes de cassação europeias. É interessante uma passagem ocorrida naquela época, que foi em 1889, o imperador II, ele enviou aos Estados Unidos uma espécie de delegação composta por Leda Boechat, por Salvador de Mendonça e Lafayette Rodrigues. E uma das determinações do imperador foi: observem a Suprema Corte que fica em Washington. Porém, antes que essa delegação viesse, trazendo as novidades da Suprema Corte americana, ocorreu a proclamação da República. E o Supremo Tribunal Brasileiro, juntamente com a Justiça Federal, foi criado no dia 11 de outubro de 1890, por meio do Decreto 848. É este Supremo Tribunal Federal, criado em 1890, que nós estamos vivendo aqui.
cuja inspiração, como todos nós sabemos, foi na Suprema Corte Americana. E eu fiz esse retrospecto para dizer que a Suprema Corte Americana teve, no final do século XIX, para o início do século XX, uma de suas maiores discussões, um dos seus maiores debates, conhecido como a Era Lochner, que se caracterizou por um período de intensa crítica acadêmica à atuação da Suprema Corte Americana. Isso se deu principalmente porque a Suprema Corte Americana estava julgando inconstitucionais determinadas leis proferidas pelo parlamento. Uma delas a respeito do cumprimento da carga horária de trabalho, que naquela época o parlamento americano tinha dito que deveria ser de 60, no máximo de 60 horas semanais. E a Suprema Corte, em uma decisão histórica, mas sendo vencido um deles, o juiz Holmes, permitiu que a jornada de trabalho fosse acima das 60 horas. Essa corte americana, ela ficou extremamente criticada, porque estava derrubando as leis oriundas do parlamento. O parlamento nós podemos dizer que ainda hoje se fala no comportamento contramajoritário do judiciário. Mas essa expressão surgida no imaginário americano, com essa expressão contramajoritário, não era contramajoritário da opinião pública. Não tinha esse sentido de ser uma decisão contramajoritária, porque ela vinha contra a decisão, a vontade da opinião pública. Ela era contra-majoritária porque ela se dava contra a vontade do parlamento, que representava a vontade do povo. Holmes, há uma passagem muito interessante desse juiz, que ele foi bem citado. Eu li um artigo do desembargador federal Neviton Guedes, que ele faz uma retrospectiva do trabalho do juiz Oliver Holmes, e ele diz que o Holmes viveu mais de 90 anos. Quando ele foi completar 90 anos, um jornalista perguntou para ele: qual a razão de o senhor ser tão famoso e, ao mesmo tempo, ter tanta longevidade? E Holmes, segundo o desembargador Neviton, teria respondido ao jornalista: meu jovem, cedo eu descobri que não era Deus. Então, a proeminência do ministro da Suprema Corte Americana, Oliver Holmes, se deu, em especial, por aquilo que foi chamado de autocontenção do judiciário. A autocontenção do judiciário. Para ele, o judiciário não deveria se imiscuir nas questões que não fossem duvidosas. Ao lado dele havia um outro ministro, um outro membro da Suprema Corte, que ingressou em 1916, que era Luiz Brandeis. Esse também foi um dos grandes defensores da autocontenção do judiciário americano. Ele dizia
que todas as leis presumem-se constitucionais. Portanto, elas só deveriam ser anuladas se não houvesse dúvidas a respeito da sua inconstitucionalidade. Para ele, havendo dúvida de que a lei era constitucional ou não, ela deveria ser mantida. Ela deveria ser mantida. Nós temos no Brasil algumas decisões que vão ao encontro, ou seja, estão conforme esse entendimento. Nós temos a jurisprudência de Nelson Hungria e, principalmente, tão perto de nós, a posição de Moreira Alves, que defendia que o Supremo Tribunal Federal era um legislador negativo, que o Supremo Tribunal Federal não deveria inovar na legislação. Isso eu estou falando porque, e eu já caminho para a conclusão, porque nós temos um antagonismo entre duas situações. Entre a posição da autocontenção do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o próprio Supremo tem que se autoconter, ou a posição do ativismo judicial ilimitado. É certo que essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo ministro Moreira Alves, ela se deu até a mudança da composição da Corte. Não estou aqui dizendo que isso aconteceu em razão da mudança da composição da Corte, mas há uma coincidência entre a mudança da composição e a tomada de posição pelo Supremo Tribunal Federal de passar a ser um legislador positivo. Assim se deu na criminalização da homofobia, na autorização do aborto do anencéfalo, na cassação de mandato por infidelidade partidária. Todas essas medidas foram medidas tomadas dentro dessa situação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou 8 ministros. A ex-presidente Dilma Rousseff nomeou 5 ministros. O José Sarney nomeou outros ministros. O presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou 3 ministros. Collor de Mello também nomeou ministros. Todos os presidentes nomeiam ministros. O atual governo também terá a oportunidade de nomear pelo menos 2 ministros. Agora, no começo do ano, no final do ano. É possível que determinados assuntos sejam mudadas as orientações em determinados assuntos. Eu, quando fui presidente da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, defendi o judiciário e continuo defendendo. Defendi o judiciário porque eu entendo que o judiciário deve ser independente para proferir as suas decisões. Nós não podemos simplesmente acabar com as instituições, destruir as instituições. Não, isso não é o caminho. O caminho tem que ser o caminho do jogo democrático. O jogo democrático que é debatido no Congresso Nacional por meio da alteração daquilo que eu falei meio-dia, do contrato social, que é expressado pela Constituição. Se houver alguma tentativa de alteração, deve ser feito pelas vias normais da permissibilidade da alteração da Constituição, evidentemente respeitando a sua própria formação, na qual está a proibição de alteração das chamadas cláusulas pétreas. Eu defendo o judiciário, continuarei defendendo. Aqueles que
criticaram o Supremo Tribunal Federal quando o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de determinadas pessoas. Aqueles que criticaram o Supremo Tribunal Federal quando ele determinou a soltura de determinadas pessoas. Devem entender que isso faz parte do jogo democrático. E o jogo democrático deve ser respeitado. Nós temos que jogar o jogo dentro das regras estabelecidas constitucionalmente. Por isso é que, quando o atual presidente tiver a oportunidade de nomear os seus ministros, ou seja, os ministros que ele entende que são os mais bem preparados para isso, essa decisão também deverá ser respeitada, como a nomeação dos outros ministros por os outros governos também foi. Com essas palavras, eu me despeço de vocês com um grande abraço, um sentimento de que este congresso foi um excelente congresso, foi um congresso que reuniu mais de 5.000 pessoas. Talvez eu não tenha falado antes para um número tão grande de pessoas, somente os recursos tecnológicos, como os recursos tecnológicos da internet, propicia uma situação como essa. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo a doutora Lavínia, parabenizo o doutor Márcio Aleandro, parabenizo o doutor Marcelo Carvalho, parabenizo também o professor Silvio Leite, que é o coordenador do curso de Direito da Universidade Selma, que também participou dessa organização. E parabenizo também os servidores, mais uma vez, a Samira, a Lígia, o Cristiano e todos os outros que, mesmo invisíveis, prestaram esse grande serviço. Doutora Lavínia, meus parabéns e, mais uma vez, eu deixo aqui as minhas homenagens ao professor Agostinho Ramalho, que usará agora da palavra. Muito obrigado a todos. Professor Veloso, nós que temos que agradecer essa brilhante aula. Nós que somos alunos lá do mestrado da UFMA, nós sabemos como o senhor domina, como o senhor sabe a questão do direito americano. E trazendo para o nosso direito, esses seus ensinamentos ficam, e é muito bom o senhor compartilhar com um número maior de alunos. Parabéns, muito obrigada mais uma vez. E agora eu passo a palavra para o doutor Marcelo Carvalho, que irá apresentar o nosso mestre. Marcelo Carvalho, o doutor Marcelo Carvalho, que irá apresentar o nosso mestre Agostinho Ramalho. Obrigado, doutora Lavínia. Boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente saudar e cumprimentar a excelentíssima doutora Lavínia Coelho, que é diretora da ERJ. Este evento é um evento acadêmico. E eu sou diretor da Escola Superior da Advocacia, costumo dizer lá que a ESA é o braço acadêmico da advocacia. Pois bem, a ERJ, a Escola Judiciária Eleitoral, é o braço acadêmico do TRE e está super bem representado na sua pessoa. Antes da sua pessoa, nosso colega, amigo, doutor Wellington. Começamos o projeto com o doutor Wellington, que estava muito bem representado. Agora, duplamente representado por a senhora, e aceitou o desafio, e as mulheres são de desafios, aceitou o desafio de organizarmos esse congresso. Eu e o professor Márcio conversamos, uma conversa instantaneamente pelo WhatsApp, que poderíamos fazer um congresso dessa magnitude. E Vossa Excelência, no primeiro momento, aceitou. A ERJ é o braço acadêmico do Tribunal da Democracia. Portanto, nada mais coerente que a ERJ aceitasse. Portanto, eu quero inicialmente saudá-la e cumprimentá-la. Saudar e cumprimentar, na verdade, agora saudar e louvar
o professor Roberto Carvalho Veloso, né? O professor Veloso, nós dois somos Carvalho, né? Nós dois somos cristãos novos, mas mais do que isso, nós dois fazendo aniversário no mesmo dia. No mesmo dia nós fazemos aniversário, né? O professor Veloso, eu tenho um carinho, uma admiração. Coloco no meu currículo a alegria de poder sentar à mesa no departamento da UFMA e participar das mesmas reuniões que o professor Veloso participa. Certa feita, já sentei nas cadeiras da universidade quando fui seu aluno. Não segui o processo penal, fui para uma outra área, mas hoje uma das minhas alegrias é poder dividir as reuniões departamentais da Universidade Selma e as reuniões departamentais da Universidade Federal do Maranhão. Tanto o professor Veloso, quando nós fomos pensar no encerramento desse congresso, o seu nome foi o nome da unanimidade, né? Por todos os atributos que o senhor detém e representa. Saudar e cumprimentar o professor Márcio Aleandro, meu colega de projetos, meu amigo de projetos, com quem nós pensamos os projetos acadêmicos da pós-graduação. O professor Márcio já falou da pós-graduação, eu também quero falar rapidamente. O professor Márcio, então, nós dividimos a coordenação e vários outros projetos. O professor Márcio também divide projetos na Comissão da Advocacia Eleitoral. Antes de apresentar o professor Agostinho, quero fazer alguns registros, rapidamente. Primeiro, é o registro dos nossos parceiros acadêmicos. Repito, este evento é um evento acadêmico. Ele parte do braço acadêmico da justiça eleitoral, da justiça da democracia. Existe, digamos assim, um braço da decidibilidade dos conflitos sociais, que é o plenário. Eu falo nesse exato momento da sede do TRE. Mas existe também um braço acadêmico, que é a ED. E esse evento foi feito por causa, sobretudo, dos nossos parceiros acadêmicos representados pela Universidade Federal do Maranhão, aqui por mim, pelo professor Veloso, mas esteve mais cedo o nosso magnífico reitor, o professor Natalino Salgado, representado também como parceiro acadêmico pela Universidade Estadual do Maranhão, o professor Gustavo Pereira Costa esteve conosco, representado aqui na minha condição de chefe de departamento, o professor Juraci também esteve aqui, o braço acadêmico da Universidade Selma, o professor Silvio, é o nosso aluno da pós, desde o primeiro momento juntou-se a nós nessa sinergia e estava representado aqui pela magnífica reitora, a professora Nix, esteve aqui conosco, representar a própria OAB registrar a própria OAB por meio da sua Escola Superior de Advocacia, a ESA. Preciso também fazer um registro da nossa audiência. A nossa audiência é formada por magistrados, promotores de fora do estado, de outros estados, do Maranhão, do interior do Maranhão, tem muita gente no chat do interior do Maranhão, mas sobretudo dos nossos alunos que estão ali, estão despertando interesse pela justiça eleitoral, despertando interesse pelo direito eleitoral, sobretudo os alunos, os meus alunos, os alunos da graduação, da UEMA, da UFMA e do Uniceu. Nós tivemos alunos das 3 universidades que se inscreveram e chegou-se a esse número extraordinário. Mas, por fim, registrar os nossos alunos da pós, nossa pós-graduação em Direito Eleitoral, convênio UFMA e TRE, no qual o professor Veloso gentilmente confiou a mim a coordenação. E eu sou agradecido por esta iniciativa dele. Tento todos os dias fazer bem feito, para que ao final eu possa dizer assim, professor, eu cumpri a missão que o senhor passou à minha pessoa. O professor Veloso coordenou a primeira e a segunda pós, e eu estou a coordenar a terceira, iremos lançar a quarta. E nessa perspectiva quero registrar com muito carinho, a pós foi representada aqui por 2 alunos,
o doutor Clodomir Reis, que é aluno da nossa pós, e o doutor Eduardo Moreira, que nada mais representa do que a vontade do conhecimento. As pessoas dizem assim, o doutor Eduardo Moreira tinha que já está dando aula. Ele diz, não, eu estou aqui aprendendo, porque todos nós estamos a vida inteira aprendendo e ensinando, né? E, após também registrar o meu sócio, doutor Salomão Veloso, que é aluno da pós, com quem compartilho experiências profissionais e acadêmicas. Faço registro, portanto, a esses 3 alunos, mas todos os nossos alunos da pós se sintam abraçados, cumprimentados. E, por fim, já agora, quero apresentar o professor Agostinho Ramalho Marques Neto. Professor Agostinho, quando nós estávamos na organização desse evento há 20 dias, o seu nome também foi unânime. Foi colocado, não por mim, mas por todos, a inteira imprescindibilidade de ter o seu nome como presente nesse evento. A inteira imprescindibilidade de encerrar este evento. Por quê? Porque a capacidade que o professor Agostinho Ramalho Marques Neto tem de interligar e pensar é, sobretudo, fazer relações. As relações do direito com a política com a psicanálise com a filosofia. E aí, consensualmente, o seu nome foi indicado para encerrar este evento. O professor Agostinho foi professor da nossa Universidade Federal do Maranhão, professor nas áreas de filosofia do direito, filosofia política e, hoje, psicanálise. O professor Agostinho é mestre em ciência jurídica pela PUC do Rio de Janeiro. É professor notório saber pela Universidade Federal do Pará, nossa universidade vizinha aqui, e é imortal, é membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas. O professor Agostinho, ano passado, eu tive a honra e a alegria de, juntamente com o professor Márcio, com o desembargador Freud Sobrinho, com o colega doutor Ariston, organizarmos um livro. E o livro, ao final, era tanta gente querendo escrever artigo de todo lugar do país e fora do país, que até ficaram alguns autores para uma outra edição do livro do professor Agostinho. O professor Agostinho, então, deixando claro esta imprescindibilidade de ouvi-lo, é que eu, sem delongas, passo a palavra ao senhor, para com quem eu tenho um carinho. Eu não fui... Até um fato curioso, para terminar. Eu entrei na Universidade Federal em 96 e o senhor saiu como professor em 94. Mas eu confesso que eu assisti mais aulas suas, mesmo não sendo um professor mais da universidade, do que de outros professores, porque eu fui assistir suas palestras, seus cursos. E foi por isso que, por sua influência, que eu inclusive fiz mestrado na área de teoria geral do direito, para depois discutir o direito tributário, que é a minha área de atuação hoje. Então, portanto, passo a palavra ao professor Agostinho Ramalho Marques Neto, nosso mestre de várias gerações. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer, é uma honra estar aqui participando deste Congresso Nacional de Direito Eleitoral e nesta posição mais honrosa ainda de proferir a palestra de encerramento. Então, eu agradeço muito ao professor Marcelo Carvalho, que me fez o convite, agradeço ao professor Márcio Aliando Teixeira, à doutora Lavínia Coelho, que também me acolheram. Agradeço também as generosas palavras do doutor Roberto Veloso e também as palavras com que acaba de me receber o meu querido professor Marcelo Carvalho. Agradeço também ao pessoal da retaguarda, o Cristiano e a Samira, sem cujo apoio eu provavelmente não teria conseguido entrar nesta sala.
Então, agradeço a todos, é uma honra muito grande estar participando. Eu sei que o tempo é curto e tem muita coisa para dizer, a gente tem que procurar fazer a exposição da maneira mais sintética possível, sem, entretanto, ter prejuízo ao necessário rigor e à necessária colocação das ideias, dos conceitos e, sobretudo, de suas articulações. Uma parte eu vou, inclusive, ler, porque isso economiza o tempo, e outras eu vou fazendo um desenvolvimento mais livre, digamos assim. O eixo central da minha exposição, porque eu não sou da área de direito eleitoral, quer dizer, eu sou praticamente leigo nesse campo, importantíssimo, sem dúvida, mas é claro que eu não estou autorizado, eu não me sinto autorizado a falar a partir dessa área. Eu vou tentar fazer algumas articulações nas minhas áreas de trânsito, que, como já colocou o professor Marcelo, são fundamentalmente a filosofia do direito, a filosofia política e a psicanálise. O eixo central da minha exposição será o delineamento do lugar fundamental do Estado de Direito, do Estado democrático de direito e dos direitos humanos como limites ao exercício do poder. Então, esse é um ponto absolutamente essencial. O Estado democrático de direito e os direitos humanos como limites, eu enfatizo o termo, ao exercício do poder. Não apenas como limites ao poder, digamos, limites formais, que eles o são e de uma maneira muito necessária, mas também e principalmente como limites ao exercício desse poder. Nem tudo aquele que está investido democraticamente, legitimamente do poder, nem tudo ele pode exercer em nome desse poder do qual ele está investido, sob pena de perder justamente a legitimidade que o autoriza a estar ali. E também eu vou colocar uma certa ênfase no sistema de justiça, com ênfase à atuação do judiciário nesse processo. Eu vou trabalhar um pouco também dentro da perspectiva que o doutor Veloso colocou, do que ele chamou a autocontenção do judiciário. Como pano de fundo da exposição, que está também dentro do tema do presente congresso, eu vou tecer um rápido quadro, um rápido esboço desse quadro de pandemia, que eu diria que é uma pandemia tanto sanitária quanto política, que se alastra pelo mundo e, de uma maneira muito particular, pelo Brasil. Para tratar de questões como as que eu trago aqui, é necessário ter um distanciamento crítico e rigor conceitual e racional. Ainda mais em tempos em que a razão é um dos alvos do obscurantismo e do intelectualismo que cresce avassaladoramente, como se fosse uma virtude. A razão, o pensamento, a lógica, tudo isso está, a ciência, numa espécie de alça de mira de todo um nefasto obscurantismo que, lamentavelmente, ganha corpo de uma maneira crescente. Então, é necessário ter o distanciamento crítico e procurar não perder o rigor, ainda mais sabendo que, como mencionou há pouco o doutor Veloso, nós estamos aqui falando para mais de 5.000 pessoas.
Certamente, muitas delas não são da área do direito. Então, é necessário aliar a esses dois requisitos também o da clareza. Procurar falar de uma maneira que seja claro para as pessoas das diversas áreas. Realmente, os temas que eu abordarei são bem conhecidos dos juristas. São quase corriqueiros, eu diria. E talvez nem fosse preciso insistir neles se os tempos fossem outros. Mas só o fato de necessitar insistir nesses temas já mostra o quão significativo é o presente momento. Por que tem sido tão necessário defender a democracia? Eu coloco esta pergunta como aquilo que aponta para um sintoma. Durante muito tempo, há várias décadas, eu falo sobre democracia. Mas, em boa parte desse tempo, já houve tempo, nos primeiros tempos em que eu comecei a minha carreira de palestrante, ainda era durante a ditadura militar, de 64 a 85, e era muito importante colocar uma ênfase na defesa da democracia. Mas hoje é muito importante retomar essa ênfase. O fato de ser necessário defender a democracia já denuncia um sintoma do nosso tempo. Um sintoma grave, eu diria. Nós vivemos uma era de polarizações permeadas pelo ódio. E, evidentemente, numa situação assim, permeada de simplificações maniqueístas. Nós vivemos uma espécie de lógica binária. Ou é bom ou é mal, ou é certo ou é errado, ou é verdadeiro ou é falso. Não há mediações. É como se não houvesse intervalo entre esses polos, como um excluindo o outro. E, evidentemente, a coisa se coloca no campo do bom ou do mal, o que traz o maniqueísmo a essa lógica binária na qual estamos mergulhados dentro de um ambiente de ódio. Uma época de obscurantismo, como eu já disse, de anti-intelectualismo, de certezas e de convicções. Todos estão muito certos de suas verdades. Todos estão muito convictos de suas opiniões. É como se a dúvida não tivesse lugar. No meu discurso de posse na Academia Maranhense de Letras, houve um determinado momento em que eu disse que a minha trajetória intelectual caminha na contramão daquele verso da oração de São Francisco. Onde houver fé, que leve a dúvida. A dúvida é mais salutar para o pensamento do que a fé, do que a crença, do que as certezas. A filosofia, o pensamento, se faz muito a partir de uma atitude de dúvida metódica, para tomar aqui uma expressão cartesiana. Pois bem, o ódio meio que cimenta isso tudo. Uma das características do ódio é que ele produz fortes efeitos em relação à convicção de verdade. O sujeito que está tomado pelo ódio, ele vive as suas verdades. Ele é convicto, não apenas propriamente de verdades no plural, aquilo que o saudoso professor Luiz Alberto Vará chamou de verdades em trânsito, mas da verdade no singular e com V maiúsculo.
Estar convicto de uma verdade no singular, de alguma maneira, é estar predisposto à guerra. Se a verdade única é aquela que eu professo, isso significa necessariamente que todas as outras verdades são verdades para os outros apenas, mas são falsidades. Logo, eu estou numa posição de combater essas verdades. E, dependendo do contexto em que eu vivo, de combater aqueles que enunciam essas verdades também. Então, o ódio se apresenta, como diz o psicanalista Mauro Mendes Dias, como um triunfo do significado. O sujeito tomado pelo ódio, ele tem certeza, ele tem convicção. É uma espécie de fé. Não é à toa que um dos pilares da nova ordem que se pretende implantar no Brasil, e já está com um caminho bastante avançado nessa implantação, é algo de cunho religioso. A religião passou a ser um dos pilares do sistema político, inclusive. Jamais o Estado laico esteve tão ameaçado. Em setores bastante amplos dos que estão no poder, o Estado laico soa como uma heresia. Falar de Estado laico, que é uma condição imprescindível de um Estado democrático, o Estado democrático não pode, de maneira nenhuma, não ser laico, soa para alguns como uma heresia. O atual presidente da República, por exemplo, e vários de seus ministros já afirmaram que a nossa sociedade é cristã e, por isso, é dever do Estado proteger o cristianismo. Ora, é dever do Estado, numa democracia, proteger a liberdade religiosa, como proteger a liberdade de expressão, e não esta ou aquela religião em particular. Como disse a ministra Damares Alves, o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. E isso foi logo secundado pelo presidente. Eu até diria, ser cristão assim é terrível realmente, no sentido próprio do termo, de causar terror. É preciso também mencionar, já meio que logo de saída, a distinção entre uma democracia formal e uma democracia material. Já que a gente está falando de democracia, é preciso situar um pouco a questão também por aí. Uma democracia, digamos assim, concreta, efetiva, ela exige necessariamente a conjunção desses dois aspectos. A mera declaração formal de direitos, por exemplo, e de princípios políticos, não garante nenhuma substância, nenhuma efetividade. O direito declarado abstratamente e não posto em prática é algo vão. É algo do campo mais da retórica do que do direito propriamente dito. Por outro lado, políticas públicas, no sentido de efetivar uma democracia material, elas se tornam, digamos, cegas se elas não são orientadas dentro de um referencial teórico, de um sistema de princípios, de conceitos e de valores políticos, democráticos, que possam organizar num sistema formal o conteúdo material da democracia. Então, a democracia une o aspecto formal e material. É necessário a declaração, por exemplo, de direitos, que é a forma, e é necessário a efetividade concreta, que esses direitos se cumpram. Não adianta dizer que todos têm direito à educação ou à saúde se o poder público não oferece as condições para a efetivação histórica concreta desses direitos. Essa organização formal, ela confere uma certa coerência, digamos assim, à organização dos direitos materiais.
Democracia, eu tenho dito isso repetidas vezes, e não sou apenas eu. Democracia, na minha perspectiva, ela tem antes de tudo a ver com a questão da diferença. Sem deixar de ser, mas sendo mais do que um sistema político, a democracia é uma ambiência em que é possível a convivência dialética das diferenças. O autoritarismo é que não suporta as diferenças. Quando eu digo convivência dialética, eu estou admitindo a possibilidade do conflito. Onde há diferenças, há sempre possibilidade do conflito. Mas a democracia não é a negação do conflito. A democracia é, antes de tudo, a elaboração simbólica e política do conflito. A negação do conflito é própria do autoritarismo, que quer tudo igual. Tudo na subserviência a um poder uno que vem de cima e que se impõe sobre todos. A democracia, eu diria que mais do que no jogo, consiste nas regras do jogo. Ao jogo democrático. E a democracia se constitui principalmente de uma certa articulação das regras desse jogo. Regras que impõem limites ao jogo. Novamente, o termo limites aparece, como vai aparecer várias outras vezes na minha fala. Quando se diz que a democracia implica na coexistência das diferenças, já se está abrindo um espaço de alteridade. O outro é outro na sua diferença. A realidade concreta, a concretude do outro está na sua diferença. O outro é propriamente outro no que é diferente de mim. Senão, ele é uma mera projeção imaginária do que eu sou, ou penso ser, ou projeto para os outros como sendo eu. Então, quando se fala em diferença, se fala sempre também no reconhecimento do outro na sua alteridade. E isso já nos situa na perspectiva de que a democracia se localiza no interior de uma ética de alteridade. Uma ética em que o outro é a dimensão fundamental. Eu vou formular aqui uma questão que me parece crucial, que, pelo menos aparentemente, tem algo de paradoxal, mas que é muito do que nós estamos vivendo de algum tempo para cá, de alguns anos para cá. Porque os que mais se opõem aos direitos humanos são justamente aqueles que mais clamam por justiça. Ou invertendo um pouco os termos da pergunta para que talvez ela fique mais clara. Por que aqueles que mais clamam por justiça são também, muitas vezes, aqueles que mais se opõem aos direitos humanos? Que consideram que os direitos humanos são uma espécie de estorvo à aplicação da justiça. Que tem uma visão depreciativa dos direitos humanos. Que tem uma concepção de que os direitos humanos estariam ali para atrapalhar. Atrapalhar o quê? Não é? É de se perguntar numa concepção como essa. Que ideia de justiça é essa? Trata-se efetivamente de justiça ou de justiçamento? Porque a justiça que se aplica à revelia dos limites legais e constitucionais, a revelia do devido processo legal, a revelia dos direitos dos outros, não é uma justiça, é um ato de justiçamento. Atacam-se os direitos humanos ou diretamente, negando-os. Por exemplo, direitos humanos só para humanos direitos,
direitos humanos só para pessoas de bem, ou seja, é como se os outros não fossem humanos. É uma inumanização do outro, uma afirmação como essa. Ou então flexibilizando-os, e com isso minando a sua eficácia material. Como observa o professor Lênio Streck, nessa concepção, o direito acaba levando a culpa por proteger, quando ele é feito exatamente para isso. Porque direito é proteção. Não apenas, mas é fundamentalmente proteção. A hipótese do contrato social, que é uma hipótese constitutiva do pensamento político moderno, ela se baseia justamente na renúncia de parte das liberdades potencialmente ilimitadas que cada indivíduo teria no suposto estado de natureza. Então, na medida em que todos renunciem reciprocamente a parte dessa liberdade, dessa renúncia se constituiria, estaria instituído um soberano como depositário daquilo que foi renunciado. E esse soberano estabeleceria as leis que visariam a garantia dos direitos e a proteção social. Então, o direito está aí realmente para proteger, e não para levar a culpa de que protege. Ele apenas pode servir também para punir, contanto que isto aconteça no estrito cumprimento dos limites impostos pelas normas jurídicas, ou seja, dentro do chamado devido processo legal. Do que eu disse até agora, fica claro que uma característica essencial de um Estado democrático de direito é a imposição de limites ao exercício do poder. Os golpes de Estado, no sentido mais amplo do termo, cada vez mais são efetivados nem tanto pela deposição dos governantes. Às vezes isto acontece, mas nem sempre isso é necessário. Eles são efetivados pela tomada da situação. Então, aquele governante que está no poder pode dar um golpe na medida em que ele toma a situação. Ele toma a situação para si e, com isso, ele dissolve, ele minimiza aqueles que, numa divisão tripartite do poder, como é própria de um sistema democrático, constituem os demais poderes. Não é necessário uma intervenção militar direta, embora isso possa sempre estar pairando aí, como em última instância. Olha, em última instância, os militares intervirão para manter a ordem. Não é essa a função constitucional das Forças Armadas. Os golpes clássicos vão se tornando obsoletos. São desnecessários os tanques na rua. Nem sempre é preciso decretar um estado de exceção. Basta ir tomando medidas de exceção no varejo, digamos assim, e incentivando os seus adeptos a adotar tais medidas no cotidiano. Isso gera aquilo que Pedro Serrano chamou de um autoritarismo líquido, que não seria, digamos, um autoritarismo com aquela dureza como de uma ditadura militar, por exemplo, mas um autorismo mais difuso. Evidentemente que esse conceito do líquido toma as ideias de Zygmunt Bauman
não é, como sua fonte. É preciso também colocar aqui que há uma aliança crescente entre o neoliberalismo e a extrema-direita. O neoliberalismo, que de alguma maneira é o fundamentalismo capitalista, quer dizer, o capitalismo contemporâneo, na sua face fundamentalista, é o que se chama de neoliberalismo, pertence à lógica interna do neoliberalismo a exclusão. A exclusão do acesso à cidadania, no seu exercício, direito concreto à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia digna, aqueles direitos que são elencados como direitos fundamentais na Constituição Federal. Então, o neoliberalismo se apresenta como esse fundamentalismo capitalista, que exclui, mas é preciso manter os excluídos sob controle. Fazer um controle de seus corpos e, se der, um controle de suas mentes também, para exercer o poder. No limite, o neoliberalismo exige um estado de exceção para poder manter aqueles que ele exclui sob o controle, para o que ele apela para o direito penal. Então, você tem um incremento de um estado policial e uma hipertrofia do direito penal. Isso implica, entre outras coisas, em transformar o adversário em inimigo. É o que nós estamos vendo acontecer de uma maneira muito preocupante no Brasil de hoje. Quem quer que discorde é um inimigo. E o inimigo não é para ser persuadido. O inimigo não é nem mesmo para ser derrotado no embate democrático. O inimigo é para ser aniquilado. O inimigo é para ser destruído. E ameaças nesse sentido vêm desde os tempos da campanha eleitoral e desde muito antes disso. Há uma espécie de necessidade lógica do inimigo. Freud diz que nada mantém um grupo tão coeso quanto ódio em comum a um outro grupo. Odiar em comum é algo que dá coesão a um grupo. Aqueles que participam de um ódio a um inimigo têm uma coesão que se solidifica a partir desse ódio. Há uma passagem no mito de Sísifo em que Albert Camus usa a expressão unidos como só o ódio pode unir as pessoas. Então, evidentemente, isso implica a negação da diversidade, isso implica a negação da diferença, isso implica a negação do respeito a essas diferenças. O respeito é um elemento fundamental numa democracia. O respeito, inclusive, naquele sentido, é kantiano, de considerar o outro como um fim em si mesmo e não como um meio para os fins. A afirmação do respeito já implica na negação do nefando princípio de que os fins justificam os meios. Foi em nome de que os fins justificam os meios que a história nos apresentou figuras execráveis, como, por exemplo, Adolf Eichmann, na Alemanha. Ele estava ali para cumprir ordens. Ele era absolutamente perversos que ele não se questionava. Competente quanto aos meios e indiferente quanto aos fins. Muito bem. Eu vou agora já encaminhando para o final,
colocar aquilo que eu anunciei antes e que tem a ver com o papel que o judiciário, um papel fundamental que o judiciário precisa jogar nesse jogo. O sistema de justiça como um todo, a magistratura, o Ministério Público, o sistema de polícia, é fundamental que aí vigore a intransigência no que se refere a fazer valer princípios e garantias constitucionais e processuais, inclusive e sobretudo aquelas que foram erigidas como cláusulas pétreas, como, por exemplo, a presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório, a imparcialidade do juiz, o devido processo legal, em suma. Essa posição garantista fundamental é essencial para que possa funcionar um Estado democrático de direito. Eu vou tomar aqui um pouco a questão da imparcialidade. Se sabe de há muito tempo que a neutralidade é algo impossível no ser humano, consequentemente também no magistrado. Não é neutralidade que se pede do magistrado, mas é imparcialidade que se exige dele. Imparcialidade, para simplificar as coisas, no sentido de uma equidistância entre as partes. O juiz não está, digamos, sobre as partes. Sobre as partes e sobre o próprio juiz está o sistema legal. O juiz está entre as partes, com o poder de decidir e uma exigência jurídica e ética para a sua função é a equidistância em relação ao interesse dessas partes. A imparcialidade, juntamente com a independência e a competência, constituem um tripé estruturante da função do juiz numa sociedade democrática. Todo cidadão tem direito a ser julgado por um juiz imparcial, independente e competente. Essas três atribuições nós podemos considerá-las como pertencentes direitos fundamentais. Relativamente recente, transigência em relação a essa forma de atuação, sobretudo quando, em nome do mais que legítimo combate à corrupção, órgãos e personagens do sistema de justiça houveram por bem, especialmente a partir dos processos conduzidos no âmbito da chamada Operação Lava Jato, houveram por bem flexibilizar direitos e garantias a pretexto de combater a corrupção. A que isso pode conduzir? A que isso ajudou a conduzir no que tange à situação política presente. Já é antológica uma decisão do TRF da 4ª Região, proferida no dia 22 de setembro de 2016, quando houve umas denúncias de abuso de autoridade contra o então juiz Sérgio Moro, e o tribunal proferiu que tempos excepcionais requerem tratamentos jurídicos também excepcionais. Ora, em que consiste a excepcionalidade desses tempos? Excepcionais por quê e em que? E em que consiste a excepcionalidade desses tratamentos? Na verdade, aí está em ação essa tese nefanda de que os fins justificam os meios. Em nome do bem de combater a corrupção,
você transige com os direitos e as garantias do réu, do acusado, e o juiz se desloca da posição de juiz para a posição de um justiceiro. Chegou-se mesmo a falar de um novo direito penal, endossado, inclusive, por juristas respeitados. Novo em que? Porque a novidade que esse novo direito penal começou a trazer foi um retrocesso de um sistema acusatório, de um sistema de processo acusatório, que é próprio de um regime democrático, para um processo inquisitivo, para um processo inquisitorial, de raízes medievais e de inspiração, em última instância, no famoso Tribunal da Inquisição, marcado por um punitivismo e marcado por um processo que Rubens Casara chamou de processo penal do espetáculo, com amplo apoio da mídia e da opinião pública, cuja cabeça é preparada para aderir a esse tipo de exercício, digamos assim, da justiça. Há um tempo atrás, a então presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o Judiciário, ou que o Supremo em particular, teria a missão de combater a corrupção. Ora, o Judiciário não tem missão de combater absolutamente nada. O Judiciário não é combatente. No que ele se coloca no lugar de combatente, ele se coloca como parte. Se eu estou combatendo alguma outra coisa. Eu tenho, digamos assim, um adversário, ou quem sabe até um inimigo a combater. Não é função do Judiciário combater. Esses bons propósitos frequentemente levam a consequências absolutamente nefandas. É importante também, porque isso ajuda a compreender a ampla adesão a esse tipo de administração da justiça, que é a opinião pública. Aquilo que a Liane Brum, no artigo que ela publicou logo no início de janeiro do ano de 2019, do ano passado, que ela chamou pública, nesse sentido do mediano, ela não consegue perceber com facilidade, ou melhor, ela consegue perceber com muita facilidade a importância do combate à corrupção, que realmente é necessário. Mas ela não consegue perceber com facilidade o alcance fundamental da presunção de inocência e do devido processo legal como um direito e como uma garantia para todos. Daí aqueles que dizem que direitos humanos é direito para os bandidos. Direitos humanos é direito para todos. O sujeito não é bandido até que haja uma sentença penal condenatória definitiva. Antes disso, ele tem que ser presumido inocente. E a presunção de inocência não é considerar o acusado como se ele fosse inocente. O acusado é inocente, até que se prove o contrário. É um direito do acusado ser condenado com base em provas cabais e não em indícios, ilações e convicções. Hoje, aliás, é uma passagem de Geraldo Prado em que ele diz a seguinte coisa: colocar a aplicação do direito em relação ao desconhecido, ao outro, ou mesmo ao nosso adversário, como deveria ser aplicado a nós mesmos, é um dos fatores que
caracterizam uma sociedade democrática. Não é para os inimigos os rigores da lei, para os amigos os benefícios do poder. Aplicar o direito ao outro como se fosse aplicar a si mesmo. Hoje, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, em posição de indiciado, reivindica para si os direitos e garantias que, como juiz, nem sempre respeitou a muitos dos que julgou. E diga-se de passagem, ele tem direito a isso. O devido processo legal é para todos, inclusive para os que os infringiram. E hoje nós vemos que ele decaiu a partir daquela macabra reunião do presidente com seus ministros de 22 de abril, que sem dúvida vai em tempo do asqueroso. Ele se converte de herói nacional, herói mesmo, inclusive levava em si um super-herói, um traidor. E, pasmem, um comunista. Porque o sistema de poder atual, ele identifica todo o adversário e, mais do que isso, todo aquele que discorda, que não adere inteiramente, o inimigo. Um esquerdista, um comunista. E a palavra do esquerdista não tem valor. E a pessoa do esquerdista está aí na alça de mira para ser eliminada. Então, na medida em que ele se tornou um dissidente, já até lhe acharam a pecha, gostariam de estar em tal companhia. Nessa reunião de 22 de abril, ficou claro que o presidente exigiu explicitamente, entre impropérios e ameaças, a fidelidade pessoal dos seus ministros. A fidelidade à sua pessoa. E não propriamente a fidelidade a um programa de governo, porque isso, se existe, ainda não apareceu. Finalmente, em tempos de pandemia, o vírus nos força a várias coisas. E no Brasil nós vivemos duas viroses graves, uma de saúde e outra política, que ambas se alastram, e é difícil saber qual das duas é mais mortífera. Uma das coisas que essa pandemia põe claramente, mesmo a sistemas ultracapitalistas como o norte-americano, por exemplo, é a necessidade do Estado. Nunca foi tão necessária a saúde pública. O que seria de nós no Brasil sem o SUS? Mesmo deliberadamente sucateado ao longo dos anos, sobretudo nos últimos. Inclusive para os que têm plano de saúde. Porque esses hospitais estão superlotados, o que você vai fazer com o seu plano de saúde? Então, uma das coisas que essa pandemia evidenciou é a necessidade da intervenção pública, sobretudo sob a forma de um sistema de saúde pública e de seguridade pública, de garantir a segurança e a sobrevivência daqueles que acabam sendo excluídos do mercado em função, entre outras coisas, da gravidade e da abrangência da pandemia que aí está. Uma outra coisa que também essa pandemia põe em foco é a necessidade de políticas ambientais necessárias. Eu vi uma vez uma entrevista do líder
e pensador Ailton Krenak indígena, como se diz genericamente, mas dentro da sua etnia própria, os Krenak, como os Guajajara, os Guajá, etc., são povos diferentes que não podem ser simplesmente amalgamados numa designação só. Ele disse, dentro da perspectiva da unidade homem-natureza, que essa pandemia está atingindo apenas a nós humanos. E que, enquanto isso, a natureza vai se recuperando. Em várias metrópoles, a poluição do ambiente, a poluição atmosférica já é muito menor, evidentemente, com o recolhimento, com o isolamento social. Ele diz, a natureza segue se recompondo enquanto a pandemia nos obriga a parar. Desde aquele histórico dia em que Ulisses Guimarães proclamou vigente a Constituição Cidadã, em 1988, nunca a democracia e a Constituição estiveram tão ameaçadas como agora. Por isso, nunca foi tão preciso defendê-las como é hoje em dia. Então, aqueles, inclusive de tribunais superiores, que proclamaram, até como um dos princípios do tal novo direito penal, ouvir a voz das ruas, e com isso foram ajudando a chocar o ovo da serpente. Hoje eles estão com a voz das ruas no que há de mais sórdido e antidemocrático a bater as portas do Supremo, a bater as portas do Congresso, a exigir o fechamento dessas instituições, a reivindicar a volta da ditadura do AI-5 e de tudo que isso implica junto, falta de julgamento, tortura, etc., etc., e se verem ameaçados não apenas enquanto instituições, mas enquanto pessoas e suas famílias. Nunca foi tão necessário, ou quase nunca, defender enfaticamente as instituições. É fundamental defender o Supremo Tribunal Federal. Embora algumas de suas decisões tenham contribuído para tornar fértil o terreno do avanço do autoritarismo que aí está colocado. Mas é fundamental defender o Supremo, o Congresso e as instituições de um modo geral, porque sem elas é impossível a vigência de uma ordem democrática. Por fim, não se sabe, é uma espécie de consenso de que não se sabe como serão as coisas depois que a pandemia passar. Aliás, será que ela passará? É uma pergunta que está aí no ar, não é? E será que nós teremos aprendido alguma coisa? No último parágrafo de A Peste, Albert Camus adverte que o bacilo da peste sempre está por aí e sempre pode ressurgir quando menos esperamos para cortar a nossa felicidade. Não nos esqueçamos de que o romance A Peste de Camus é uma metáfora, é uma alegoria do nazismo, que é a peste. E conclui dizendo: talvez virá o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordará seus ratos e os mandará morrer numa cidade feliz. Eu acrescentaria aqui que, a partir desse dia, essa cidade não será mais feliz.
Para a desgraça, ensinamento dos homens, diz ele. Para a desgraça é bem provável. Para ensinamento, eu tenho cá as minhas dúvidas. A experiência histórica mostra que os homens têm muita dificuldade em colher ensinamentos das experiências. Há 75 anos terminava a Segunda Guerra Mundial. Quem diria que em tão pouco tempo, numa perspectiva histórica, o nazismo, o nazifascismo estivesse recrudescendo em inúmeros países do mundo e de uma maneira bem particular no Brasil. Então, é de se indagar se realmente os seres humanos retiram ensinamentos de suas experiências. Fala-se de uma nova normalidade, que ninguém sabe como será. Nunca foram tão verdadeiras as palavras de Paul Valéry. O futuro não é mais como era. É isso aí, muito obrigado. Desculpem, eu acabei ultrapassando um pouco o tempo, mas não pude ser mais breve. Obrigado a todos. Professor Agostinho, nós agradecemos. Quando eu entrei na UFMA há 25 anos, eu já ouvia falar do senhor. Eu acompanho a sua trajetória ainda aqui de longe e hoje o senhor teve esse dom, em tão pouco tempo, de viajar no tempo, de viajar pelo espaço, nos trazer a dúvida do mundo do ontem, do mundo do hoje, como nós viveremos o amanhã. Parabéns, muito obrigada, sua palestra foi brilhante. E agora chegou a hora da gente encerrar mesmo esse grande dia, o dia que a gente discutiu o nosso bem, o maior bem da pós-modernidade, que é a nossa democracia. Eu queria agradecer a todos os congressistas que passaram esse dia conosco. O meu muito obrigada. E assim eu encerro o nosso primeiro congresso. Nós que agradecemos, muito obrigado a quem nos deu a honra de nos acompanhar. Obrigado, professor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Parabéns, professor. Foi linda a sua palestra. Muito obrigado.